Salve galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Paulo e hoje nós vamos falar sobre as atividades 43 e 44, estatística, gráficos e tabelas. Hoje nós vamos falar de um outro ramo da matemática. Na aula anterior a gente falou sobre a geometria, hoje nós vamos falar sobre a estatística. A estatística, pessoal, ela se preocupa com a coleta de dados, a organização e a interpretação de dados ou informações. Olha só, está definido aqui. Nessa organização, os dados são transformados e escritos como gráficos e tabelas. Nós vamos aprender o que é um gráfico hoje, o que é uma tabela também. Por exemplo, dá uma olhada aqui nesse fiscal. O Gabriel, que é o fiscal, ele estava observando os movimentos de veículos, numa cidade. E ele anotou, olha, com vários números 5, 5, 5, 5, a quantidade de carros, de motos, de caminhões, de ônibus que passavam ali. Se você verificar, foram 24 carros, 14 motos, 14 caminhões e 8 ônibus que passavam por ali, num trecho que ele estava visualizando. Vamos ver como é que ele transformou isso. Ele transformou primeiramente em uma tabela. Vocês já viram tabelas assim na apostila, já viram em revistas, em jornais, às vezes até na televisão você encontra tabelas. E aqui ele explicou que é o tipo do veículo e a quantidade de cada um, tá vendo? Então tem as informações nessa coluna e nessa outra coluna também. Então é fácil de ver. O objetivo das tabelas, dos gráficos, é a gente passar uma quantidade de informações até grande com pouco espaço. Olha só, isso é interessante num jornal, entre outras coisas, porque com pequeno espaço passa bastante informações, e isso também é interessante porque quem que dialoga com a informação é o próprio leitor. Aqui, por exemplo, você que tem que entender que são 24 carros, 14 motocicletas, 14 caminhões. Você pode entender que passou mais carros do que qualquer outro tipo de veículo. Você pode entender que houveram menos ônibus passando por ali do que qualquer outro tipo de veículo, percebe? Então você dialoga com a informação. Então, isso é uma tabela. Agora, como é que funciona um gráfico? Olha, isso aqui é um gráfico, ele tem um título muito importante. Tem as informações do tipo de veículo, tem a numeração que a gente está observando, a quantidade, não é isso? Então, de qualquer forma, desde o primeiro desenho aqui que o fiscal Gabriel desenhou, quanto à tabela e o gráfico, todas elas trazem a mesma informação, só que de maneiras diferentes, certo? Para isso, nós vamos dar uma olhadinha aqui. Eu trouxe uma página da internet, o Brasil Escola, e ele traz vários outros tipos de gráfico. Por exemplo, esse aqui é um gráfico de pontos, olha só. Ao invés de ter colunas, barras, linhas, nós temos pontinhos que representam a idade aqui, olha. Também tem uma explicação do que se trata o gráfico, é importante, né? Um gráfico de linhas, olha só, para representar esse monte de números aqui, de 10 mil, 8 mil e vários meses e tal, olha só que interessante. A gente tem o gráfico aqui de linhas, você percebe os meses, como ele foi passando aqui na imagem, e as alterações que houveram. Legal, né? O gráfico de barras, a gente pode ver também, colorido também, fica muito interessante. O gráfico de colunas. E um dos gráficos mais famosos que a gente vê é o gráfico de setor, também conhecido como o gráfico de pizza. Por que será que tem esse nome, né? Gráfico de pizza, né, pessoal? Lembra bastante uma pizza recortada, não é assim? Então, espero que vocês tenham gostado. Esses são alguns modelos de gráficos aí. As tabelas sempre nesse padrão, né? Linhas, geralmente com informações aí fáceis de serem entendidas. No final, pode somar, por exemplo, todos os veículos que o Gabriel visualizou naquele dia. Então é uma possibilidade. Você soma ônibus, caminhão, moto, carro e faz tudo isso junto. Na aula de hoje, na aplicação, a gente vai ver um gráfico também sobre venda de tomates. E você vai analisar o que foi vendido nos dias da semana, as caixas que foram vendidas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. E depois que você entender tudo que foi vendido aqui, tudo que o Thiago cultivou, vendeu, você vai lá no exercício para responder essas perguntas. Olha só. Complete a tabela com a quantidade de caixas de tomates vendidas. O que ele vendeu na segunda? Aí você vai colocar nesse ponto, né? O que ele vendeu na segunda, na terça, assim por diante. Olha lá, na quinta, na sexta, em qual dia ele vendeu mais, em qual dia ele vendeu menos, em qual dia ele vendeu exatamente 22 caixas. Então tudo isso aí
você vai poder observar lá no gráfico passo a passo. E depois no total quanto que ele vendeu. Aí você vai somar tudo e tal. O exercício 2 dessa atividade, você não vai conseguir fazer ele, porque teria que ser realizado em mais pessoas, teria que ter feito uma pesquisa com vocês, isso não é possível no momento. Mas o exercício 3 em diante, você consegue fazer, e aí você vai avaliar tudo que aconteceu lá na festa, tudo que tinha de alimento e tal, e você vai preencher os dados detalhadamente, ok? Aí você pode pintar a quantidade certinha, isso no exercício 3, que seria o seu exercício proposto de tarefa. Então lê bem ali tudo que está envolvido, tá? E você vai pintar os quadradinhos ali que representam exatamente os itens que estavam lá identificados, tá bom? Espero que você tenha gostado. Abraço e boa atividade para você. Fica com Deus. Se cuida.